Olá, seja bem-vindo à disciplina Aviação Civil. Estamos na terceira aula e essa aula vai falar sobre as conferências de aviação civil e sobre a criação da Organização da Aviação Civil Internacional, a OACI. Vamos ao conteúdo da terceira aula da disciplina Aviação Civil. Bom, nós falamos sobre a invenção do avião na aula passada, e logo após a invenção do avião surge um problema que eu adiantei até no final da aula, que é o seguinte: inventamos o avião, ótimo, temos um aparelho para voar para todos os lados. Mas é possível voar para todos os lados? E a questão das fronteiras? Porque o solo está bem dividido. Quer dizer, nem tão bem dividido, porque a gente está falando de uma época pré-Primeira Guerra Mundial, e as guerras, você sabe, elas se dão também por questões territoriais. E aí, se o solo já não está bem dividido, que dirá o espaço aéreo? O espaço aéreo pertence a quem, né? Lembre-se que eu disse ali quando eu estava falando da Belle Époque, das revoluções industriais, de que duas nações dominavam o mundo de uma certa forma na questão do pensamento. A Inglaterra, que era o centro financeiro do mundo, e a França, que era o centro cultural. Na verdade, Londres e Paris. Londres era a capital financeira do mundo e Paris a capital cultural. E aí, quando se pensou sobre o espaço aéreo, é natural que a voz que vinha de Londres e a voz que vinha de Paris encontrassem eco nas demais nações, até porque nem eram tantas assim envolvidas com a situação. A Europa meio que ditava, a Europa era a sociedade moderna, organizada, né? Os Estados Unidos ainda estavam lá se organizando, os Estados Unidos só vem a ser a grande potência que é pós-Segunda Guerra Mundial. No período que a gente está falando aqui, na virada do século XIX para o século XX, era apenas mais um país. E aí surge, nessa época, sobre essa natureza jurídica do espaço aéreo, sobre a quem pertencia ao espaço aéreo de fato, surgem duas correntes de pensamento, é assim que isso é chamado, correntes de pensamento sobre o espaço aéreo. A corrente inglesa recebeu o nome de inspiração inglesa, e o pensamento francês recebeu o nome de formação francesa. Quem não fez banca da ANAC é isso, segue até de dica, né? II, inspiração inglesa, FF, formação francesa. Fica mais fácil. Os ingleses diziam o seguinte: o país é soberano no espaço aéreo acima do seu território. Os ingleses defendiam a soberania do espaço aéreo. Dizia que o espaço aéreo era uma projeção do país para os céus. Faz todo sentido hoje, mas isso demorou a ser resolvido. Naquela época não era tão fácil assim de argumentar ou de receber essa informação. Nós recebemos isso pronto e para nós é isso que faz sentido. Porque os franceses diziam que o espaço aéreo era livre. A livre circulação, você podia entrar no avião e voar para onde você quisesse, porque o país era dono do território e não do céu, né? Veja que o pensamento francês hoje ia ser impraticável em virtude do volume de tráfego que a gente tem. O pensamento inglês é mais suscetível à utilização prática, tanto é que é o que é adotado, é o modelo adotado até hoje. Mas, de toda forma, surgiram essas duas correntes de pensamento. Em desdobramento a isso, surgiram várias teorias. E aí, como o nome diz, são teorias. Nenhuma delas foi posta de fato na prática. Bora ver o que dizem essas teorias. Aí diz aqui o slide ao meu lado. Teorias sobre o espaço aéreo. A primeira teoria repetia o pensamento francês. Era a teoria da liberdade do espaço aéreo. Ou seja, essa teoria defendia que o céu não pertencia a ninguém. Você podia navegar de um lado para o outro sem pedir autorização a ninguém. Interessante, mas pouco praticável. É até romântico, mas é pouco praticável. Teoria da soberania. Repetia o pensamento inglês. O país será soberano na faixa atmosférica sobrejacente, acima do território, né? É claro, faz sentido para a gente hoje. Aí surge um sujeito que, na verdade, propõe a junção das duas teorias. Ele diz o seguinte: não, a gente deve ter zonas de ar territorial em que o voo seja livre e algumas outras áreas, algumas outras zonas, onde o voo é possível com autorização do país. Ele cria um misto do pensamento inglês com o pensamento francês e cria a teoria das zonas de ar territorial, que previa exatamente isso que eu falei, dividia o espaço em áreas
e aí ele chamou de zonas, e cada área dessa permitiria ou não de acordo com o país. Pouco praticável, mas é algo que é utilizado hoje quando a gente faz a segregação de determinados espaços aéreos. E aí, só para ilustrar, é proibido, por exemplo, sobrevoar um presídio ou uma usina de petróleo, uma refinaria, uma usina nuclear, é proibido. Então, há uma certa segregação do espaço aéreo. Tudo bem que com os recursos que nós temos hoje isso é mais simples. Naquela época era um tanto quanto mais complicado fazer esse tipo de coisa, mas esse pensamento não foi todo descartado, não. E o último era a liberdade restrita do espaço aéreo. Essa é uma teoria claramente pré-guerra, pré-primeira guerra, em que ela dizia o seguinte: se o país tiver força, armas para manter o seu espaço aéreo, ele pode fechar o espaço aéreo. E se ele tiver armas para tomar o espaço aéreo do vizinho, tudo bem também. Ou seja, é um pensamento, obviamente, belicoso, beligerante, né, ali às portas da guerra, que o que ocorreu foi a Primeira Guerra Mundial. Então, a soberania, a liberdade restrita, não faz nem sentido, né? Liberdade restrita, né? Parece o cara ir para casa com tornozeleira eletrônica, né? Ele está preso, mas não está. Liberdade restrita do espaço aéreo. A soberania do espaço aéreo resultava da capacidade do Estado de ocupá-lo, submetê-lo e transformá-lo. Isso através de força armada. Complicado isso, né? É propriamente uma teoria de guerra beligerante. Essas teorias foram discutidas aí, mas desde o princípio a teoria da soberania esteve sempre na frente e, na prática, a soberania é o regime adotado. Ela foi confirmada depois pela Convenção de Chicago em 1944, mas ela foi lançada já aí nesse movimento inicial. E eu vou mostrar para vocês agora quais foram as conferências de aviação civil, quais foram os encontros que ocorreram ao longo da história, onde essas teorias e outras coisas sobre aviação eram discutidas. E aí a gente vai passar a fazer uma análise dessas conferências e convenções que culminam com a Convenção de Chicago, que é a mais importante para essa aula, para o que a gente está fazendo aqui. Então vamos lá. Repare no slide ao meu lado aqui que eu tenho dois marcos ali, né? Da minha linha do tempo eu tenho dois marcos. Eles são a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, né? As coisas estavam antes da Primeira Guerra Mundial. A aviação estava incipiente, ela estava ali começando a se desenvolver. O avião tinha sido recém-inventado, a guerra é de 14 a 18. O avião foi inventado em 1906, então quando a guerra ocorre, o avião estava ali nos seus primórdios, muito embora tenha sido usado como arma de guerra, né? E aí, quando ocorre a Primeira Guerra Mundial, logo após a Primeira Guerra Mundial, os países se reúnem para a assinatura do Tratado de Versalhes, e esse Tratado de Versalhes, ele criava uma série de restrições para os países envolvidos na guerra, principalmente a Alemanha, que havia havia provocado e perdido a Primeira Guerra. Então os países se reúnem para... E dentre essas coisas do Tratado de Versalhes, alguém falou: olha, a gente precisa falar sobre aviação, porque vocês viram o estrago que o avião fez já na Primeira Guerra como arma. A gente precisa combinar que o negócio não está muito tranquilo. E aí os países se reúnem para fazer uma convenção só sobre aviação em 1919, na cidade de Paris. Esta Convenção de Paris, em 1919, ela adota a teoria da soberania. Ela diz: olha, a teoria da soberania é interessante para a gente. Ela trata a aviação como um evento internacional, ou seja, os países vão ter que conversar, não dá para a aviação ficar mais circunspecta a um determinado país, vai ter que haver uma relação. E ela cria o primeiro organismo internacional de aviação civil, a SINA, que é Comissão Internacional de Navegação Aérea, ou Comissão Internacional para a Navegação Aérea. A SINA, como o próprio nome diz, é uma comissão, um grupo de pessoas que se reunia para deliberar sobre a navegação aérea internacional. É um marco da história da aviação, a criação da SINA na Convenção de Paris em 1919. Por isso que ela está destacada aqui. Ela foi a primeira e já deixou esse legado importante. Veja, há várias outras convenções de aviação e eu pensei apenas 4 para a gente fazer o estudo aqui, que são as 4 que são tratadas como mais relevantes na análise histórica da aviação. Para a gente não perder tempo aqui com pequenos detalhes, a gente vai falar das que foram realmente mais importantes. Então, eu vou mostrar 4 convenções, mas não houve apenas 4, houve várias convenções, mas
Essas 4 são as que são mais importantes, ou que pelo menos a nossa equipe aqui se reuniu e definiu que são as 4 mais importantes. A próxima convenção importante é a de Varsóvia, que ocorreu em 1929. Essa convenção de Varsóvia, ela é a primeira convenção do direito internacional a determinar a responsabilidade do transportador aéreo sobre danos causados a pessoas e objetos transportados. Até a Convenção de 1929, se você tivesse um acidente num avião e viesse a falecer, não havia legislação que dissesse, ó, a empresa aérea é responsável, nem pelo transportado, nem pela pessoa, pelo passageiro, nem tampouco pela carga, né? A coisa era assim, ó, meu filho morreu aí, estava no avião, mandou porque quis, avião é perigoso. Era um negócio mais ou menos assim, até que a Convenção de Varsóvia estabelece a responsabilidade ao transportador. Ele fala assim, não, a empresa aérea é responsável pelas pessoas e pela carga que ela transporta. Nada mais justo, né? Mas isso surge apenas em 29. E aí, para poder fazer isso, ela institui alguns instrumentos importantes que existem até hoje. O bilhete de passagem aérea e o manifesto ou a nota de bagagem. Então, quando você recebe hoje um e-ticket, que hoje o bilhete físico praticamente não existe, ele é digital, né? Ele vive na internet. E aí, quando você recebe um e-ticket, esse bilhete de passagem foi criado em 1929, na Convenção de Varsóvia. Da mesma forma, a notinha da bagagem, para dizer que aquela bagagem é sua. Então, esses são os marcos da Convenção de Varsóvia. Próxima convenção interessante ocorreu em Roma, em 1933, e ela estende a responsabilidade da empresa aérea não só agora a pessoas e objetos transportados, mas também a danos causados a terceiros. O que é isso? O avião cai ou faz um pouso forçado e destrói a propriedade de alguém. Muito embora não tenha sido por vontade da empresa aérea, a empresa aérea é responsável pelo ressarcimento daquele prejuízo a uma pessoa que não tinha nada a ver com a atividade aérea. É o tal do dano causado a terceiro na superfície, e cabe à empresa aérea o ressarcimento desse dano. Tranquilo até aí? Então, 3 convenções importantes até agora, Paris 19, Varsóvia 29, Roma 33, com essas realizações dessas 3 aí. Aí ocorre a Segunda Guerra Mundial. Quando ocorre a Segunda Guerra Mundial, tudo aquilo que vinha sendo combinado deixa de valer, né? A gente está brigando, até então a gente estava ali junto, convivendo. De repente a gente briga, tudo aquilo que está combinado deixa de valer. E ao término da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, percebendo o grande desenvolvimento que houve por parte do avião durante a Segunda Guerra Mundial. Porque o que ocorreu na Segunda Guerra Mundial? A indústria de ponta, quando a Segunda Guerra Mundial começa, era a indústria automobilística. Quando a Segunda Guerra começa e o avião começa a ser largamente empregado, e ela realmente foi global, envolveu batalhas em todos os oceanos, batalha no continente europeu praticamente todo, o avião foi muito usado por função da capacidade de transporte de pessoas e cargas. Mas para alargar essa capacidade de transporte, a indústria automobilística foi obrigada a entrar na guerra e fabricar aviões. Quando a indústria automobilística entra na guerra e começa a fabricar avião, os aviões crescem. Ao final da guerra, os americanos perceberam: o que a gente vai fazer com esses aviões de grande porte quando a guerra terminar? Isso vai virar o quê? Eles resolvem, pensando nisso e pensando na organização da aviação pós-Segunda Guerra Mundial, eles resolvem convocar uma convenção no seu próprio território ali ao final da guerra mesmo, foi em 1944. Esta convenção foi a Convenção de Chicago. Participaram 54 países dessa convenção, 52 tinham direito a voto, 2 eram apenas observadores. A Arábia Saudita e, se não me engano, a Rússia, não tenho absoluta certeza sobre quem era observador não, mas eram 2 observadores que preferiram não. Eles participaram, mas não tinham direito a voto. Dos 54, 52 tinham direito a voto, mas isso é um aspecto irrelevante. A Convenção de Chicago tinha fundamentalmente duas visões. Uma era padronizar a aviação. Havia necessidade de padronizar. Imagina um avião fabricado na China com painel todo escrito em chinês. Quem é que vai voar? Só os chineses. Um avião escrito na Rússia, feito na Rússia com manuais todo em russo.
Na Grécia, todo escrito em grego. Ou seja, para que a aviação fosse realmente internacional, esses problemas de padronização deveriam ser resolvidos. Eu estou citando aqui o do idioma, mas há vários outros que precisavam ser resolvidos, a gente vai ver um pouco mais na frente. E também tinha a questão do aspecto econômico. A aviação mostrou um grande potencial e esse potencial podia ser aproveitado. O americano, que não é bobo nem nada, estava atrás dessa grana que ia surgir aí pós-guerra. E houve a necessidade de se criar um organismo permanente de aviação civil, porque o que havia anteriormente era a SINA, que era uma comissão que se reunia de vez em quando. Havia necessidade de ter um organismo permanente de aviação civil, um organismo que estivesse no dia a dia dando respostas à aviação civil. Esse organismo seria a OACI, Organização da Aviação Civil Internacional. Então bora ver como é que isso evolui, como é que essa linha do tempo aí ela continua, mas a gente vai olhar agora a linha do tempo segundo o aspecto da criação da OACI. As convenções são essas 4 aí, que você, se conhecer as 4, já está de bom tamanho. Bom, eu falei para você que a SINA foi criada em 1919 e ela estava em vigor até a Convenção de Chicago. Então, de 1919 até 1944, o organismo internacional de aviação era a SINA, Comissão Internacional para a Navegação Aérea. Com o advento da Segunda Guerra, há uma ruptura nisso aí e logo em 44 os americanos resolvem a Convenção de Chicago e a Convenção de Chicago resolve criar a OACI, um organismo internacional de aviação civil. A questão é, até você traduzir o documento para todos os idiomas dos países envolvidos e esses países realizarem uma análise jurídica e devolverem isso demorou muito tempo. Isso levou de 1944 até 1947. Tudo bem que a convenção aí é dezembro de 44, então é bem no final de 44. É 4 de dezembro de 44, se não me engano. Então, levou muito tempo para essa tradução, para esse trabalho de aceitação jurídica desse órgão, porque seria um órgão criado, entre aspas, para determinar o que ia acontecer na aviação no mundo inteiro, ou pelo menos de todos aqueles países que assinaram o tratado. E aí é uma coisa que precisa ser analisada, não pode ser feito de todo jeito. E aí levou-se 3 anos. Durante esse tempo, foi criada uma organização provisória de aviação civil internacional, que trabalhou com o nome de OPACI. OPACI. No inglês ficou PICAO, ficou PICAO, Provisory International Aviation Civil Aviation Organization, ficou assim em inglês, ficou PICAO. Em português, OPACI, a gente chama OPACI. Em 47, finalmente, metade dos países que participaram da convenção assinaram o tratado e concordaram com a criação. Então, a OACI ela figura, de fato, definitivamente a partir de 47. Então, se te perguntarem, quando a OACI foi criada? Ela foi criada em 44. Mas quando ela começou a vigorar? Ela começou a vigorar em 47. E nesse intervalo, funcionou provisoriamente com o nome provisório, Organização Provisória da Aviação Civil Internacional. Tranquilo? Um dos objetivos da Convenção de Chicago era criar a OACI, eu já falei para você. A OACI é o primeiro órgão permanente de aviação civil internacional. O primeiro órgão de aviação civil internacional é a SINA, mas a SINA não era permanente, então o primeiro permanente é, de fato, a OACI. A OACI, seria o fiel depositário de tudo aquilo que foi combinado na Convenção de Chicago. Ela só entraria em vigor depois que metade dos participantes assinassem o tratado, o que ocorreu em 1947, e ela funcionou aí aguardando as assinaturas com o título de provisório. Tranquilo aí com essa minha linha do tempo da OACI, espero que tenha ficado claro para você. Mas vamos continuar falando de OACI. A OACI foi formalmente criada em 4 de abril de 47, né? É a data, de fato, da criação. Atualmente, ela é uma agência ligada ao Comitê Econômico e Social da ONU, da Organização das Nações Unidas. O Canadá cedeu um prédio na cidade de Montreal, então a sede da OACI é em Montreal, no Canadá. E todos os objetivos da OACI
eles são relacionados com o governo. Por quê? Porque a OACI é um órgão de governo. A OACI é um órgão que é composto por representantes dos governos. São os governos dos países que assinaram o tratado que financiam, que mantêm financeiramente a OACI. Então é um órgão de governo, a gente vai ver isso um pouco mais para frente. E aí, quais são os objetivos de um governo? Bem-estar para a população, segurança. A OACI está envolvida com isso. Não tem nada a ver com lucro, com dinâmica de mercado, não. A OACI trabalha com atender os povos do mundo, levar a aviação como forma de atendimento das necessidades dos povos do mundo, levar o bem-estar a todos os cantos do planeta. Esse é o processo da OACI, esse é o objetivo da OACI, que é o objetivo do governo. O governo ele existe para dar bem-estar aos seus governados. Muito embora a gente precise esclarecer isso para alguns governos, principalmente aqui no nosso país, mas enfim. O governo existe, em tese, para dar bem-estar à sua população. A OACI promove a padronização técnica internacional da aviação e isso ocorre aí através dos documentos que a gente vai ver daqui a pouco. E a OACI tem 4 idiomas oficiais: o inglês, o francês, o espanhol e o russo. Nós não estamos incluídos aí e a gente tem que dar o jeito da gente para tentar ler em espanhol ou tentar ler em inglês. Tudo bem? Vamos avançar? Bom, eu falei que a OACI promove essa padronização através de documentos. A gente vai ter uma aula daqui a pouco só sobre esses documentos, mas eu vou adiantar para vocês aqui alguns deles, que são os SARPs, que são as normas e práticas recomendadas, Standards and Recommended Practices, os anexos à convenção, que são 19, e aí eu vou falar, eles são de caráter obrigatório, os países têm que implementar. Os PANs, que são os procedimentos para os serviços de navegação aérea, Procedures of Air Navigation Services, suporte aos anexos e procedimentos que poderão tornar-se normas, aplicação a critério dos estados com obrigação de notificação de diferenças. O PAN, o país pode adotar ou não, mas se ele não adotar, ele tem que dizer por que não adota. A gente vai falar um pouco disso lá para frente. E os procedimentos suplementares, os SUPs, que são semelhantes ao PAN, mas ele é de aplicação regional. Eu deixei aqui em laranja, no slide ao meu lado, esses documentos para que você veja que a OACI produz documentação na intenção de padronizar a aviação civil. Então, a OACI padroniza a aviação civil internacional. Trabalha para que essa padronização traga segurança, traga economia e leve a aviação como fator de desenvolvimento a todas as nações do mundo. Tranquilo com isso? Isso você tem que ter em mente sobre a OACI. E aí, na próxima aula, nós vamos falar um pouco mais sobre essa documentação da OACI. Eu vou explicar para vocês aí, um por um, dos 19 anexos da Convenção de Chicago, 19 anexos da OACI. Então, vejo você na próxima aula.